Olá, turminha, sou eu de novo, a contadora de histórias Juju, e estou aqui para contar para vocês outra história da Bíblia, a história de José do Egito. Era uma vez um homem chamado Jacó, que recebeu de Deus a promessa de que um dia ele seria pai de uma grande nação. O tempo passou e isso aconteceu. Pai Jacó era conhecido por muitos, porque ele tinha muitas terras e ele levava Deus em seu coração e na sua voz. E ele tinha 12 filhos, as 12 tribos de Israel. O mais novinho se chamava Benjamim e depois vinha José. José era tão bom. José sempre estava ao lado do pai Jacó. José sabia ler, sabia escrever e sabia fazer contas como ninguém. Mas os irmãos mais velhos tinham inveja de José e estavam ficando cada dia mais enciumados. Tudo piorou com o aniversário de José. O pai Jacó mandou trazer especiarias para fazer especialmente para ele um manto colorido. Turminha, antigamente ou os tecidos eram brancos, pretos ou bege, e somente a realeza, reis, imperadores, faraós, é que tinham mantos coloridos, mas o de José também era listrado e tinha muitas e muitas cores. Isso despertou mais raiva nos irmãos mais velhos. Então, na manhã seguinte do aniversário de José, os irmãos de José convidaram ele para uma caçada. Naquela época, era muito comum esse tipo de atividade entre as famílias. O pai Jacó não queria deixar porque achava perigoso, mas José insistiu que queria ir para se redimir com os irmãos e tirar essa má impressão de que ele era o favorito. Então o pai Jacó permitiu. José então foi com os irmãos para a caçada. No começo ele achou meio estranho porque eles estavam indo em direção ao deserto, mas tudo bem. Num determinado momento, os irmãos de José empurraram ele num buraco muito fundo. Então, José foi logo dizendo: "O que é isso? O que está acontecendo? É isso mesmo, você é o queridinho do papai e agora não vai ser mais. E tem mais, tira esse manto já. Por quê? Porque estamos mandando." José, então, com medo, tirou o manto. Os irmãos, então, sujaram, mancharam todo o manto com sangue. Sangue, sabe de quê? Sangue de carneiro. Eles iriam dizer para o pai Jacó que José havia sido morto por feras e que só tinha sobrado o manto todo ensanguentado. "Vamos deixar você aí para você morrer e as feras te devorarem." Mas aí um dos irmãos viu uma caravana de escravos e disse: "Não, vamos vender ele e tirar uma graninha." É isso mesmo. E foram o que fizeram. Venderam o pobre José para uma caravana de escravos. E chegaram em casa e mostraram para o pai: "Ai, José foi morto por feras e só sobrou o manto todo ensanguentado." Pai Jacó ficou tão triste que nunca mais se levantou e nunca mais sorriu. Apenas chorava, abraçando o mais novo Benjamim, muito triste. Os anos se passaram e José foi vendido para muitas e muitas caravanas. E foi vendido para muitos e muitos lugares, até que ele chegou no Egito. E lá ele ficou trabalhando nas minas de sal, mas ele nunca deixou de acreditar em Deus e na promessa de que um dia ele seria libertado. Foi então que José recebeu de Deus um dom. Ele tinha o dom de ler os sonhos. Ele interpretava os sonhos. Isso é um dom de Deus. E todo mundo ia lá na prisão para querer saber
dos seus sonhos, até que chegou essa notícia nos ouvidos do faraó, que estava tendo pesadelos horríveis. Então mandou chamar José, e José disse: qual é o seu sonho? Eu sonho que aparece no meu sonho 3 vacas gordas e 3 vacas magras. Depois fica tudo preto e um sol aparece bem forte e eu acordo. O que significa? Então José disse: isso significa uma mensagem que Deus está lhe falando, que durante 3 anos haverá muita fome e uma seca terrível. As 3 vacas gordas significa que você deve armazenar nos celeiros comida e água suficiente para que o Egito não seja afetado. E o faraó fez exatamente o que José havia dito. E realmente aconteceu. E todos os outros lugares não sabiam disso. E todo mundo foi afetado. Então todo mundo vinha para o Egito para comprar água e para comprar alimento. E os irmãos de José também vieram. E José, porque decifrou esse sonho, ficou sendo muito respeitado pelo faraó, que deu a ele um anel e tornou ele governador. O faraó tinha total confiança em José e também tinha confiança em tudo que ele dizia. Foi então que durante a visita dos irmãos de José para comprar alimento e água, José reconheceu os irmãos, porém os irmãos não reconheceram, pois José estava mais velho, estava mais maduro. Então José disse: quem são vocês? Somos filhos da tribo de Israel e viemos aqui comprar alimento para as nossas nações. Quanto vocês são? Nós somos em 11. Ele perguntou: quanto vocês são? Nós somos em 11. Fale a verdade. Nós éramos em 12, mas nosso irmão morreu. Prendam eles, disse José aos guardas. Por quê? Porque vocês são ladrões e vieram aqui para matar o rei. Não, nós não somos ladrões. Não são ladrões? Então eu quero que vocês vão até a casa de vocês e tragam o caçula que ficou com o pai de vocês. Senão eu vou matar todo mundo e vou deixar vocês daqui presos. Então eles fizeram isso. Trouxeram Benjamim, só que pai Jacó também veio. Muito debilitado, ele disse: por favor, grande governador, os meus filhos são pessoas boas. Por favor, não leve o meu pequeno Benjamim, não leve Benjamim, não leve, porque já me levaram o meu amado José, eu não vou suportar. Então, José percebeu que o pai era muito misericordioso. Então ele teve misericórdia dos irmãos, levantou o pai Jacó e disse: levante-se, meu pai, eu sou José, o seu filho, que por inveja de meus irmãos foi vendido. Mas eu perdoo eles, porque o Senhor me mostrou a misericórdia de Deus. Também eu serei misericordioso. Venha você e meus irmãos, peguem o que precisam, sempre serão muito bem-vindos todos vocês aqui comigo. E dizendo isso, o pai Jacó se levantou, abraçou o seu filho amado e querido, e a promessa de Deus se fez, porque para Deus tudo é possível. E Deus fez a promessa que tanto Jacó queria. Ele realizou a promessa de transformar todo aquele seu povo amado no povo de Israel, o povo amado e querido por Deus. E José se tornou grande.